O livro de Lamentações de Jeremias é um livro assustador. Eu digo assustador porque ele mostra com muita crueza o sofrimento do povo no exílio. Aquilo que era importante para as pessoas deixa de ser importante, porque o sofrimento iguala todo mundo. O sofrimento coloca uma régua e deixa todo mundo no mesmo nível. Então, textos como esse, por exemplo, em Lamentações de Jeremias capítulo 4, que diz assim: como se escureceu o ouro, como o ouro refinado perdeu o seu brilho. Como estão espalhadas as pedras do santuário pelas esquinas de todas as ruas. Os nobres filhos de Sião, comparáveis a ouro puro, agora são tratados como simples objetos de barro, obra das mãos do oleiro. Veja que interessante, o sofrimento deixa o chão reto. Não tem mais níveis, né? Porque quando você vê, por exemplo, o que está acontecendo com a pandemia no mundo inteiro, e você vê pessoas indo para os hospitais, você tem o seu Zé, né? Com todo respeito ao nome José, mas você tem o seu Zé e você tem o doutor fulano de tal. Só que a hora que entra todo mundo ali na necessidade, né, de ser tratado, de ser curado ou coisa parecida, está todo mundo no mesmo pé de igualdade. O doutor não vai sair porque é doutor. E o seu Zé não vai ser desprezado porque é seu Zé. Simplesmente porque o sofrimento iguala todo mundo. Então, aqui o texto deixa claro isso. Né? Aquilo que era brilhante, aquilo que era bonito, aquilo que era maravilhoso, agora não é mais. Aquilo que antes trazia, as pessoas vinham para saber, olha que coisa linda, olha o ouro, olha as pedras, agora está na rua. Né? Que essa foi exatamente o sofrimento do povo. Chegaram ao ponto, por exemplo, no verso de número 8 do capítulo 4, diz: mas agora o aspecto deles é mais escuro do que a fuligem, não são reconhecidos nas ruas. A sua pele grudou nos ossos, secou-se como a madeira. A pele fica escura por causa da fome, por causa do sofrimento, né? Aquela pele e osso que a gente chama. Isso tudo porque ele está falando do sofrimento do povo, etc. E ele diz que o sofrimento foi por conta de pecado. Pecado de toda uma nação. Pecar é errar a vontade de Deus. Todas as vezes que eu acho que eu estou correto, mas Deus diz que eu estou errado, eu vou colher lá na frente, ou eu vou colher um pouquinho agora, ou vou colher mais para o futuro, mas eu vou colher. A conta vai ser paga. Né? E como nação, nós brasileiros temos pecado tanto contra Deus, por causa da incredulidade, né? Por causa de toda a blasfêmia que as pessoas se levantam contra Deus, por causa de olha só que eu vou falar, por causa dos cristãos que envergonham o nome de Deus, aqueles que se dizem cristãos e envergonham o nome de Deus. Isso é uma palavra do apóstolo Paulo, quando ele diz: o nome de Deus é difamado por causa de vocês, está falando para a igreja. O quanto que as igrejas que estão nessa discussão, abre, não abre, pode abrir, não pode abrir. Gente, mais importante do que isso é discutir a função da igreja, na história, na sociedade. O que é importante para Deus? São o quê? Os bancos lotados de pessoas? São as pedras bonitas nos templos novos? Ou são aquelas pessoas que andam com Deus, que são humildes para com o Senhor, que têm um coração submisso para com Deus, que servem um ao outro, que um abençoa a vida do outro e que chora junto, ao mesmo tempo que se alegra junto? A questão toda é o que é importante aos olhos de Deus. Esse ouro que eu citei aqui, né, que estava brilhando, ele perdeu o brilho. Essa pessoa que era comparável ao ouro, agora é comparável a barro. O sofrimento iguala todo mundo. Vale a pena fazer uma reflexão. O que é importante aos olhos de Deus? O que é essencial para minha família? Aos olhos de Deus. O que é essencial para o meu trabalho? Aos olhos de Deus. Faça essa reflexão.
Pense, peça para Deus sabedoria, para que Deus abra os seus olhos, para que você enxergue aquilo que realmente é essencial e não aquilo que é transitório, passageiro e muitas vezes descartável. Deus abençoe você.